Carlos Aguiar. O professor Carlos Aguiar é docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, colega da Escola Superior Agrária de Bragança. Muito gosto em vê-lo. É agrónomo, é professor de botânica e é investigador do Centro de Investigação de Montanha, que é um dos centros de investigação na área das ciências agrárias que existe no nosso país e que está alojado exatamente no Instituto Politécnico de Bragança. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo então a palavra para começar a sua apresentação. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi formulado. Irei fazer uma pequena apresentação em torno da coevolução entre polinizadores e plantas com flor, talvez um bocadinho divergente em relação aos interesses dos participantes, ou da maioria dos participantes neste fórum, e começo de imediato. Vou colocar aqui online, agora um momento. Cá está. Muito bem. Esta apresentação que vos vou fazer emerge diretamente de um conjunto de publicações que estamos a preparar, que estão já no prelo, algumas delas, que sairão para o mercado deste ano de 2020, são 7 volumes, creio, em torno da temática da botânica, numa coleção chamada Botânica em Português. Os dois primeiros volumes, o volume 1 e o volume 2, o volume 1, Biologia das Plantas, e o volume 2, Evolução das Plantas, têm uma forte componente em torno da polinização e da evolução das plantas e da coevolução entre plantas e insetos. Aquilo que vos vou apresentar é um pouco, uma pequena parte do que está vertido nestas duas publicações, uma vez que os temas são um bocadinho divergentes, talvez, em relação aos interesses da maior parte dos participantes neste encontro. A apresentação talvez tenha um bocadinho mais de texto do que seria aconselhável. Começo por apresentar alguns números, e estes números são números do conhecimento de todos, provavelmente. Que 65%, as angiospermicas são as plantas com flor, não é? 65% das angiospermicas são entomófilas, isto é, são polinizadas por insetos, e a entomofilia ganha importância se nós excluirmos duas famílias que são muito diversas em espécies e que têm, sobretudo a família das gramíneas, um papel importante nos ecossistemas terrestres. Aliás, 20% dos ecossistemas terrestres da Terra imersa seria dominada numa fase pré-humana, ou antes da descoberta da agricultura, há 11.500 anos. À volta disso, cobririam o planeta. 20% dos ecossistemas seriam dominados por gramíneas. Isto é, se nós tirarmos essas duas famílias, a entomofilia ganha ainda mais importância. E ganha ainda mais importância se nos concentrarmos nos trópicos, porque a importância das plantas polinizadas por insetos aumenta. 20% das espécies de insetos dependem das flores para se alimentar. Os principais insetos polinizadores são conhecidos de todos, os mais importantes são as abelhas. O grupo das abelhas e das vespas, que são os chamados himenópteros, têm também alguma relevância. Os lepidópteros, as borboletas, noturnas e diurnas, dois grupos, Heterocera, Rapalocera, e as moscas, os coleópteros, e já um bocado marginal, os tisanópteros, são pequenininhos insetos que aparecem nas flores. Portanto, os himenópteros, dentre todos, são o mais importante grupo de polinizadores, e dentro destes, a superfamília Apoidea, conforme iremos ver. Quando falamos de plantas cultivadas, 87% das plantas são entomófilas. O que é, se analisarmos a importância da entomofilia em termos de volume de produção, obviamente perde importância. Porquê? Porque os cereais são polinizados pelo vento. De qualquer maneira, 30% da área agrícola depende de polinizadores, e escuso estar a dizer aqui quais são as plantas que dependem de polinizadores, porque são do vosso conhecimento. Ora bem, começamos por um bocadinho de taxonomia, lamento,
não posso escapar a isso. As plantas estão organizadas, plantas terrestres, obviamente, não é? Estão organizadas em vários grupos. Eu vou-me focar naquilo que são as chamadas plantas com flor, que é um pequeno grupo relativamente recente, conforme podem ver nesta figura aqui, evolui, na realidade evolui no final do Jurássico, mas diversifica-se logo no início do Cretácico. Estamos a falar aí de uma data à volta dos 145 milhões de anos, mas que emerge diretamente, que tem uma ancestralidade comum, pelo menos com as gimnospérmicas atuais. O ancestral das plantas com flor era uma gimnospérmica, isso é muito importante. As gimnospérmicas são, obviamente, grupos francamente mais antigos, por mais que as gimnospérmicas evoluíram no Devónico, estamos a falar já em datas para cima de... Não, um bocadinho antes de chegar aos 400 milhões de anos. Portanto, resumidamente, gimnospérmicas, angiospérmicas. Qual é a relevância disto? A relevância disto é que, reparem, quando as angiospérmicas começam a diversificar, e vê-se aqui nesta imagem, e elas diversificam-se no Cretácico, esta figura é uma figura um bocadinho antiga, este piquinho já está um bocadinho mais para a esquerda. É muito interessante compararmos a diversificação das angiospérmicas e compararmos isto com a árvore filogenética dos himenópteros. E aquilo que se constata é o seguinte, reparem, estão a ver aqui esta seta Cretácico, reparem que a emergência do grupo, a emergência do grupo onde se encaixam as nossas abelhas, não é? Está aqui o género Apis, não sei se veem, mas estão aqui muitos outros grupos frequentíssimos, há que dizer, a polinizar as nossas plantas com flor indígenas, não é? Sei lá, no início, ainda agora, ali fora se viam megaquilídeos e ósmias e andrenas, então são imensas espécies, todas elas têm um papel muito importante na polinização. Reparem, elas diversificam-se, neste caso emergem, evoluem em datas mais ou menos coincidentes, estão a ver, com a diversificação das angiospérmicas. Na realidade, primeiro aparecem as angiospérmicas e logo a seguir vêm atrás os himenópteros. Voltarei a seguir. Mas como é que isto acontece? Qual é o mecanismo? O mecanismo é o seguinte. As gimnospérmicas, chamam-se gimnospérmicas, quer dizer que têm sementes nuas. A ideia fundamental é que os primórdios seminais, que é uma pequena estrutura que está dentro dos ovários das plantas com flor, e um primórdio seminal fecundado e maduro chama-se semente, está dentro desse saco que é o ovário. Isto é nas plantas com flor. Nas gimnospérmicas não acontece assim. Quando eu falo gimnospérmicas, estou a falar de pinheiros, ciprestes, ou, por exemplo, deste Cameciperas lawsoniana, que é uma planta muito cultivada em Portugal. Isto é uma foto tirada ali no Jardim da Escola Agrária de Bragança. E o que vocês veem aqui, o que é? Os primórdios seminais estão expostos ao exterior e têm que capturar o pólen diretamente. É o primórdio seminal que faz a captura direta do pólen. Não é uma estrutura específica que têm as plantas com flor, que é o chamado estigma. Esta é uma diferença fundamental entre as angiospérmicas e as gimnospérmicas. E essa captura é feita com a participação de algo muito importante, que é a chamada gota de polinização, conforme aqui vem. Por isso é que muitas vezes debaixo destas árvores, na primavera, fica o chão todo pegajoso. São estas gotas de polinização que caem ao solo. O pólen vem, é capturado por estas gotas são reabsorvidas e ao fazerem portanto, os primórdios seminais, ao fazerem essa absorção dessa gota, transportam o pólen para o interior de uma cavidade chamada cavidade polínica. O que é que acontece? O que acontece é que isto tem energia e alimentos. E esta gota de polinização foi o início da interação entre insetos e polinizadores. Isto é, portanto, um mecanismo que tinha uma determinada função, que é capturar o pólen, acabou, em termos evolutivos, por gerar toda uma cadeia causal e evolutiva, não é? Que depois veio culminar naquilo que são esta relação entre himenópteros e plantas com flor, que eu irei referir a seguir. Portanto, ou seja, os primeiros insetos foram atraídos por estas gotas de polinização. E muito cedo essa interação começa com gimnospérmicas, de tal maneira, e isto é muito interessante, é que muitas das gimnospérmicas atuais, perdão, eu estou a dizer as gimnospérmicas atuais, são ainda polinizadas por insetos, que é o que acontece, por exemplo, com as cicas ou com aquela planta fabulosa do sul de Angola, que é a Welwitschia mirabilis, que certamente muita gente já terá ouvido falar. Os primeiros insetos entram pela terra imersa no ordovícico inferior, e isto é muito interessante porque é ao mesmo tempo
que as plantas invadem a terra, que aparecem as primeiras plantas terrestres. As primeiras plantas terrestres eram tipo hepática, parecidas com as hepáticas, toda a gente conhece a marchantia, que é uma hepática que aparece, quem tem uma estufa tem marchantias nos vasos, não é? E, portanto, ou seja, as plantas vão, os insetos vão atrás a comer as plantas. E os primeiros insetos tinham uma armadura de tipo, obviamente, triturador, não é? O proboscis, isto é, estas armaduras bucais lambedoras ou sugadoras, que, como sabem, aparecem várias vezes ao longo da evolução de forma independente em vários grupos, não é? Por exemplo, a estrutura da armadura bucal de uma borboleta não tem nada a ver com a estrutura da armadura bucal de uma, por exemplo, aqui de uma antófora, não é? Enquanto que na borboleta são as maxilas que compõem unicamente o proboscis. No caso das abelhas, essa estrutura é muito mais complexa, porque envolve a maxila, que é uma gália, que é assim do lado, e por baixo, aliás, por dentro, corre o lábio, tendo uma extremidade chamada aglossa. Enfim, portanto, ou seja, é um sistema francamente mais complexo. Agora, o interessante é o seguinte, como é que evolui? Evolui, basicamente, em princípio, acredita-se, porque era vantajosa para os insetos terem acesso a esse líquido fundamental que é a gota de polinização. Uma segunda hipótese que se julga que é relevante é que os insetos com uma armadura bucal longa conseguem alimentar-se à distância. E ao alimentar-se à distância é uma forma de escaparem a possíveis predadores. Apenas para encerrar este slide, quero-vos dizer que o proboscis, conforme vos disse, evoluiu de forma independente e no caso do grupo Hymenopterus, as nossas abelhas, não é? A superfamília Apoidea, os seus ancestrais tinham uma armadura de tipo triturador, não é? Basta olhar para as vespas que comem, por exemplo, as nossas cerejas nesta altura do ano. É a altura de introduzir um conceito muito importante, aliás, um grupo de conceitos muito importantes, que é o conceito de autopolinização e de polinização cruzada. A autopolinização é um indivíduo que se fecunda a si próprio. E isso pode ser a mesma flor usar o seu pólen ou o pólen proveniente de outras flores do mesmo indivíduo. Em termos biológicos, vai dar absolutamente ao mesmo. Apesar de haver uma terminologia que as distingue, uma é autogamia, ou seja, a flor que se fecunda a si própria, e no caso de serem flores do mesmo indivíduo a trocarem pólen, estamos a falar da gaetonogamia. A gaetonogamia é um tema importantíssimo e condicionou enormemente a coevolução entre plantas e insetos. É um tema que eu não poderei abordar, mas que estará escrito, que está longamente discutido nas publicações que acabei de vos referir. A polinização cruzada é entre dois indivíduos distintos. A polinização cruzada tem imensas vantagens. A principal delas é que evita os efeitos deletérios da depressão endogénica, isto é, os cruzamentos dentro do próprio indivíduo levam à expressão de genes deletérios e isso depois reflete-se no sucesso evolutivo dos indivíduos. Obviamente que a seleção natural contraria esse processo. Portanto, ou seja, a polinização cruzada é vantajosa e é promovida por seleção precisamente porque a autopolinização acarreta este fenómeno que vos referi, chamado de depressão endogénica, que mais ou menos eu creio que será intuitivo para todos. Pensando ao contrário, havendo polinização cruzada, há mais variação genética. Deve-se dizer variação genética, não variabilidade genética. Há mais variação genética. Havendo mais variação genética, a evolução é mais rápida. E isso também é selecionado positivamente. Ora bem, então agora podemos fazer uma sequência causal que é mais ou menos, creio eu, que já estamos armados dos conceitos para entender. Portanto, a polinização cruzada é vantajosa. Então, se a polinização cruzada é vantajosa, a seleção natural começou a atuar no processo de polinização. E os insetos começaram a coevoluir com as plantas. Isso terá ocorrido a meio do Mesozoico e, obviamente, entre gimnospérmicas, como esta que está aqui, a Cryptomeria, e os insetos. Este processo, para acelerar as trocas de pólen, evoluíram estruturas reprodutivas hermafroditas, isto é, foi promovida a evolução da flor. A evolução da flor talvez tenha evoluído como este caso que está aqui.
Se repararem, isto é um estróbilo de uma criptoméria, e nesta criptoméria aconteceu algo de estranho. É que o meristema apical continuou a funcionar até que a morte programada desta fortificação entrasse em ação. E o que está aqui desenhado poderá ter sido o princípio da evolução da flor, isto é, se aqui estivessem, por exemplo, escamas polínicas e este prolongamento, esta não interrupção tivesse a seguir depois as estruturas reprodutivas femininas, tínhamos neste caso o aparecimento da primeira flor. Só que a hermafroditia tem um custo, é que aumenta os riscos de pressão endogâmica. Se aumenta os riscos de pressão endogâmica, a seleção começou a atuar promovendo mecanismos de promoção da alogamia, que eu irei já referir mais adiante. Evoluiu o carpelo. O carpelo é a principal estrutura da flor, não é? Aliás, é o que define a estrutura reprodutiva das plantas com flor, o estróbilo das plantas com flor, que é, no fim de contas, o quê? Uma folha fechada no interior da qual temos os primórdios seminais. A principal explicação não é a única, e talvez não seja a principal, não tenho tempo de me alongar sobre isto, é que os primórdios seminais ficaram fechados dentro de um saco, que é o tal ovário, basicamente para escapar ao efeito dos insetos como a armadura bucal tipo trituradora. E, portanto, o pólen passou a ser capturado pelo estigma, e a polinização passou-se a fazer entre anteras e esse estigma, aliás, como está aqui representado. Portanto, ou seja, quando aparecem as plantas com flor, o que é que acontece? As plantas com flor vão cooptar os polinizadores das gimnospérmicas mesozoicas. Os primeiros polinizadores provavelmente eram coleópteros, mas os coleópteros têm um custo. É que os coleópteros, ao terem uma armadura bucal trituradora, correm o risco de quê? Há um risco grave de quê? Desses coleópteros irem e de atacarem a flor e destruírem a flor, não é? De comprometerem o seu sucesso reprodutivo. Portanto, há um processo que se inicia, conforme vos disse, no final do Jurássico e início do Cretácico, de seleção, de um processo evolutivo na flor, no sentido da flor selecionar os polinizadores menos perigosos. E os polinizadores menos perigosos quais eram? Eram os polinizadores com probóscis. E, portanto, é assim que aparece esta coevolução entre himenópteros e plantas com flor. Que mecanismos é que as plantas servem de promover a alogamia? Vários, não vou descrever agora. Um deles são os sistemas de polinização. E os sistemas de polinização são o quê? São definidos pelo vetor de polinização. Portanto, as plantas servem-se de vários vetores. Pode ser o vento, pode ser a água. Estamos aqui focados no mais importante deles todos, que é a polinização por insetos. O que se verifica, talvez, eu acho que vou ler porque o conceito de síndrome de polinização é muito complexo e tremendamente discutido. Entende-se por síndrome de polinização o conjunto de características ao nível da flor, partilhadas em maior ou menor grau pelas plantas com o mesmo vetor de polinização. Isto é, a interação das plantas com o seu vetor de polinização leva a um fenómeno de evolução convergente, isto é, grupos que evolutivamente não têm nada a ver uns com os outros vão adquirir características similares. Isto é muito criticado por alguns autores. Simplesmente, em 2014 foi feito o teste ácido, não é? Desta hipótese. O teste popperiano, que é, basicamente, a pergunta é, se os síndromes de polinização levam a um fenómeno de convergência evolutiva, então nós, olhando para a flor, conseguimos antecipar qual é o seu polinizador. E assim acontece. E, portanto, ou seja, os síndromes de polinização são algo de real, não são uma abstração, não são, digamos, um artefacto mental criado por nós. Uma referência breve, para abreviar a minha apresentação, desses síndromes de polínicos ou de polinização, que é a mesma coisa. Por exemplo, eu se olhar para uma planta que seja polinizada pelo vento, muitas delas partilham características comuns, não é? Por exemplo, um chopo, um carvalho, que evolutivamente não tem nada a ver um com o outro. Já um chopo é da mesma família de um salgueiro, conforme está aí representado. Estas plantas não têm pétalas coloridas, não têm odor, geralmente não têm néctar. Os salgueiros, curiosamente, têm um pequeno nectário, não é? Que é um resíduo evolutivo da espécie entomófila ancestral. O pólen é leve, produzido em grandes quantidades e é transportado pelo vento.
Portanto, ou seja, plantas diferentes convergiram na mesma morfologia. E são nuas, normalmente. Isto porque na natureza não há almoços de graça, não é? Uma planta não vai estar a investir a produzir grandes pétalas, odores, grandes quantidades de néctar, que são caríssimos em termos energéticos e em termos de nutrientes, se não retira nenhuma vantagem disso. É assim que funciona a evolução. Depois há a polinização por aves, polinização por morcegos. As plantas partilham várias características, não vou estar a ver em pormenor. Interessa-nos sim a polinização entomófila, a entomofilia, não é? Que características comuns têm as plantas polinizadas por insetos? Primeiro, a recompensa mais comum é o néctar. E reparem, o néctar atrai quê? Atrai os tais insetos com probóscis. Correto? O odor tem, normalmente, reparem, as plantas polinizadas por insetos têm odores relativamente comuns. Quem entrar numa estufa, por exemplo, de papago de trevos, vai reconhecer aquele odor de outras plantas, não é? O pólen é produzido em menores quantidades porque o transporte é mais seguro. A probabilidade da polinização ser bem sucedida é muito maior do que se tivermos um estigma de um único salgueiro, e ainda por cima o salgueiro são plantas dioicas, não é? Pés machos e pés fêmeas, estando o polinizador a alguns metros de distância. A probabilidade de um grão de pólen cair naquele estigma é mínima. Com a intervenção dos insetos, essa é muito mais eficiente do ponto de vista energético. Isto levanta logo uma questão muito interessante, é porque é que algumas plantas são polinizadas pelo vento. Não há tempo para discutir isso, mas isso está perfeitamente estudado. Os grãos de pólen são maiores e frequentemente vão em massas. Isto é vantajoso para a planta que o seu visitante chegue e transporte logo grandes massas de pólen. Atenção que há aqui um pormenor, que é como é que se evita a tal gaetonogamia, isto é, do inseto que chega e não transportar o próprio, não fecundar flores pertencentes ao mesmo indivíduo. Não tenho tempo, lamento, de discutir esse tema, só isso é 1 hora de conversa e talvez um tema francamente mais interessante do que aquele que estou a apresentar agora. Existem ainda assim algumas plantas polinizadas por coleópteros e as plantas polinizadas por coleópteros, muitas vezes a recompensa não é néctar, é pólen, ou então algumas estruturas, como por exemplo estames estéreis, que é frequente isso acontecer nas plantas polinizadas por coleópteros. Há aqui uma troca, este slide, o dos coleópteros devia estar no final, provavelmente. Bom, finalmente chegamos à polinização por abelhas, que é que nos interessa. Quando se diz abelha, o termo abelha refere-se à superfamília Apoidea. A Apis mellifera, ainda por cima, é o único representante do género Apis na Europa, não é? Reparem, é a abelha melífera. Portanto, o termo abelha refere-se a este grande conjunto de espécies polinizadoras, não é? E muitas delas de enorme importância, ou de importância quase equivalente à nossa abelha do mel, e que merecem respeito e atenção e investimento na sua conservação como a abelha do mel. Tem várias características plantas polinizadas por abelhas. Uma delas é que a abelha não vê o vermelho e vê a banda do ultravioleta. Portanto, ou seja, em princípio as flores vermelhas não seriam polinizadas por abelhas. O que acontece é que muitas flores vermelhas, isto é muito engraçado, têm marcas ultravioletas na base, como por exemplo a papoila dos campos, não é? Portanto, ou seja, elas têm uma cor ultravioleta. E além disso, as abelhas, a questão do vermelho é muito mais complicada do que se diz. Porque elas, ao serem negras para as abelhas, destacam-se num fundo com outras cores. E, portanto, podem não ter cor, mas têm forma. E essa forma é revelada pelo contraste entre esse preto, que é um vermelho, e um fundo colorido de outras cores. Tem cores vivas, frequentemente são amarelas ou vermelhas, são mecanicamente fortes, algumas delas, ou seja, grandes, para serem polinizadas por abelhas ou, por exemplo, por insetos que são, reparem, da mesma família, a Apida, não é? Por exemplo, os bombos, que são os abelhões, que são várias espécies de bombos, que existem em Portugal. Alguns deles, atenção, de enorme importância, porque começam a voar antes da nossa abelha. E, portanto, plantas que têm florações muito precoces. Os abelhões são insetos de enorme importância.
estou agora a recordar, por exemplo, as amendoeiras, ou inclusivamente utilizam-se colónias de bombos para fazer polinizações em estufas de culturas de primor. Frequentemente são zigomórficas, isto é, têm uma simetria bilateral, tendo um lábio por onde o inseto aterrar e pousar, têm marcas que indicam o caminho que o inseto deve percorrer. São guias, chamadas guias. Essas guias podem ser, frequentemente são ultravioletas, na forma de pequenos pontos ou pelos que o inseto sente e que se usam. Atenção, há aqui um aspecto muito importante, não há tempo para discutir isso, é como é que a flor atrai a abelha. A distância atrai pelo cheiro, a média distância pela forma, pela cor, mas depois, quando a abelha pousa, são essas guias que conduzem a abelha ao local onde está o néctar. Atenção, conduzem a abelha onde está o local onde está o néctar e distraem a abelha, isto é muito interessante, do que interessa realmente para a planta, que são os primórdios seminais e o pólen, porque é mais caro produzir 1 grama de pólen para uma planta do que 1 grama de néctar. Portanto, para uma planta é muito mais vantajoso oferecer néctar do que estar a oferecer pólen, para mais que o pólen tem proteína. E a proteína, o azoto é sempre um recurso escasso em ecossistemas naturais, está bem? Ecossistemas carregados de azoto é uma invenção humana. Isso é só depois do sistema de redução do azoto e da produção do azotado. Aliás, hoje em dia controlamos o ciclo do azoto. O homem introduz mais azoto no sistema ecológico global do que os risóbios e as bactérias diazotróficas. E claro, há sindromas polínicos característicos próprios das plantas que são polinizadas por borboletas, como é expectável, têm um tubo comprido, não é? Muitas delas. Ou das que são polinizadas por borboletas noturnas, por exemplo, é lógico que as plantas polinizadas por borboletas noturnas só têm um cheiro no final do dia, não é? É mais ou menos evidente. Os fingídeos são de enorme importância. Este grupo que está aqui, há plantas que só são polinizadas por fingídeos, nos trópicos. E depois há plantas polinizadas por moscas, normalmente têm um cheiro desagradável, não todas, isto é, as que são polinizadas por sirfídeos são similares às plantas polinizadas por abelhas, têm um síndrome similar às que são polinizadas por moscas, o síndrome é distinto. Há pormenores de biologia aqui muito interessantes que não há tempo para discutir. E apresento o meu último slide, que é um pouco o fecho daquilo que acabei de vos referir, não é? Porque é que polinizadores e as plantas polinizadas, porque é que coevoluíram, não é? Isso é uma pergunta fundamental da biologia. E é muito fácil de explicar. Reparem, a polinização é o passo essencial da reprodução das angiospérmicas. Portanto, as plantas precisam de ser polinizadas e convém-lhes que sejam polinizadas por pólen proveniente de outras plantas, que não do próprio indivíduo. Por outro lado, o pólen e o néctar são alimentos muito importantes para os animais. Esta relação, este facto fundamental levou à evolução de uma relação mutualista com mútuos proveitos, isto é, as plantas servem-se dos insetos e os insetos servem-se das plantas. Isto é errado pensar que o inseto existe para polinizar a planta. Não, o inseto serve-se da planta e a planta serve-se do inseto, com ganhos mútuos. E isto gerou, no tempo evolutivo, um conjunto de adaptações e contra-adaptações. Isto é, por exemplo, o inseto adquiria uma nova forma de abordar a flor. A flor era selecionada de maneira a aproveitar-se dessa nova forma de abordar a flor do inseto em seu proveito. Não é? Às vezes esta relação mutualista falhou. Há muitas plantas que mentem descaradamente aos insetos e há insetos, ou seja, há um equilíbrio muito ténue entre polinizador e planta polinizada e que frequentemente descamba, em que uma planta, ou a planta parasita o inseto, e isso parece que é o que acontece com algumas orquídeas, que claramente se aproveitam dos insetos sem ganhos. Inclusivamente, em algumas situações, está provado que reduzem o sucesso reprodutivo dos próprios insetos.
E por isso é que as orquídeas aparecem de forma disseminada no espaço, não é? É precisamente para quê? Para minimizar o efeito seletivo delas comprometerem o sucesso reprodutivo dos insetos, não é? Enquanto as plantas evoluíram, sistemas de atração, seleção, de recompensa de polinizadores, não é? Os animais adquiriram formas específicas, por exemplo, os pelos do corpo. Por exemplo, a separação dos pelos na cabeça da abelha coincide com a largura, com a dimensão de muitos dos grãos de pólen que elas recolhem, não é? Portanto, ou seja, cria ali uma armadilha perfeita para o grão de pólen se encaixar entre os pelos. Curiosamente, isso é do ganho da planta, não é? Porque o inseto evoluiu dispor de pelos, mas a planta lucrou com a evolução desses mesmos pelos, não é? Mas a evolução daquilo que foi referido anteriormente, as corbículas, isso não há vantagem nenhuma para as plantas. As corbículas, aliás, os hábitos de limpeza das abelhas são francamente desvantajosos para as plantas. E sabem como é que as plantas, algumas delas resolveram isso? Resolveram de uma maneira muito engraçada. É que, se olharem para muitas flores, ou estamos a fazerem assim, ou estamos a fazer assim. Porquê? Porque colocam o pólen nos locais onde mais dificilmente a abelha se limpa. No dorso, no tórax, no dorso, imediatamente por baixo, e os seus apicultores sabem perfeitamente que há para aí um ácaro que se aproveita precisamente dessa dificuldade de limpeza nesses mesmos locais, não é? E os insetos adquiriram comportamentos especializados, e um deles, e esse é muito importante, inteligência, capacidade de distinguir as flores umas das outras e de memorizar experiências, que é algo extraordinário que estes insetos mais evoluídos, sobretudo os himenópteros, têm. Espero não vos ter aborrecido muito com este meu discurso. Havia muito mais sobre a polinização, sobre o qual falar, sobre, sei lá, falar das figueiras, falar precisamente destas mentiras que as plantas às vezes, dos embustes, quer das plantas, quer por parte dos insetos, deste problema da gaetonogamia, mas convido-vos, se quiserem aprofundar estes temas, a lerem nessas publicações que sairão até ao final do ano. Muito obrigado pela vossa atenção e boa tarde. Muito obrigado, professor Carlos Aguiar.